pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Opinião Legal, o podcast de assuntos jurídicos da Moselo Lima. Hoje o nosso convidado é o Marcelo Toledo. Marcelo, que bom ter aqui você conosco. O Marcelo foi um grande divisor de águas na gestão do escritório. Nós os sócios fizeram alguns cursos junto com o Marcelo e a gente decidiu trazer ele para o escritório em um workshop de gestão. E assim, foi muito bacana aquele momento, entendendo a advocacia não só como uma área de desenvolvimento e prestação de serviço jurídico, mas também como um mercado, como uma área de atuação, uma linha de atuação onde você pode aplicar também técnicas de gestão. Então, Marcelo, mais uma vez, obrigado pelo convite, seja bem-vindo. Obrigado, pô, prazer estar aqui, super feliz. Primeiro porque quando eu dei aula para vocês no G4, eu tava de coque samurai, né? E aí, se depois disso eu ainda fui dar treinamento para vocês, então tinha alguma coisa, e ainda Passou me chamam pelo pro teste. podcast, cara, passei no teste. Obrigado pelo convite, cara, feliz de estar aqui. Eu que agradeço, cara. Então, começando o nosso papo aqui, a ideia é apresentar aqui para os nossos telespectadores um pouco da sua história, né? Você, esse personagem aí, personagem não, essa pessoa conhecida, essa figura conhecida já na área de gestão, nas redes sociais, mas fala um pouquinho sobre a sua história no mundo da gestão, no empreendedorismo. Você fundou algumas empresas, algumas startups. Sim. Conta pra gente como isso começou aí. Murilo, são 26 anos de história nesse universo, né? Eu empreendo quase que a totalidade desse período, muito mais tomando porrada do que acertando. Então, faz parte. Muita tentativa e erro. Quando eu começo há 26 anos, cara, eu não sabia nada de nada. Essa era a verdade. Eu fui programador, então eu começo minha carreira como programador, depois me desenvolvo como empresário, empreendedor. E na minha jornada eu passei, cara, por empresas como Nubank, onde eu fui sócio e diretor do time de engenharia. Eu fui CTO da Oi. Eu fundei uma empresa de pagamento chamada Payleven. Depois eu fundei a Clivo, que foi minha última startup. Agora eu estou com uma empresa de educação. Livro, né, novo saindo, já é meu segundo livro. Estou lançando agora um livro no mês que vem. Não sei quando que esse episódio vai ao ar, mas agosto a setembro de 2024 vai ter o pré-lançamento. Mais ou menos lá para o dia 10 de setembro a gente deve lançar. E é isso, cara. O conteúdo virou uma parte importante da minha vida. Eu sempre produzi conteúdo e aí nesses últimos 2 anos eu falei, vou levar esse negócio a sério. Vamos ver se eu consigo fazer isso direito. E eu aprendi que a produção de conteúdo é um superpoder, cara. É um superpoder. Leva tempo para você aprender, porque você precisa de prática, não é simples. As coisas mudam muito rápido, tem muita concorrência hoje, então você precisa estar atualizado o tempo inteiro para você permanecer em destaque. Porque o óbvio, ele é aquele negócio que você já viu tantas vezes que você não para prestar mais atenção. Então você, o tempo inteiro, precisa estar criando o não óbvio. O não óbvio é aquilo que choca de alguma forma, positiva ou negativa. Mas as pessoas param e falam, o que é isso? Que estranho. Aí você para e olha. E o estranho você entrega a mensagem que você quer entregar. E aí conecta. Só que isso, cara, leva tempo para você aprender. Quando eu olho minha história assim da comunicação e tal... Cara, desde Salvador eu fazendo curso de oratória, porque eu já sonhava em estar no palco dando palestra, escrevendo livro. Eu já sonhava com isso, mas eu não imaginava a forma como tudo aconteceu e ser um professor, ser um educador, seria desse jeito, sabe? Então eu acho que tudo vem na hora certa. Veio na hora certa e hoje eu me sinto muito realizado de fazer essa parte de mentoria, de educação, de treinamento, de estar próximo de empreendedores e pessoas que pensam diferente e querem levar seus negócios adiante, sabe? Legal, cara. Essa sua história, muito se confunde também com estar atuando em grandes empresas, né? Como a Oi, como você disse aqui, o Nubank, startups de forma geral, né? Elas têm acho que é o mundo corporativo como um todo, tem uma característica que é estar sempre sob pressão, né? Sobre os resultados, né? Aquela meta que nunca a gente consegue chegar, mas sempre tem uma outra meta maior ainda, e às vezes quando a gente alcança e acha que é impossível, vem outra maior ainda. E assim, esse é um ambiente corporativo e é aquela questão, né? É lapidando ali os diamantes para que fiquem mais vistosos ainda. E no dia a dia, a gente tem uma geração, né, nova no mercado, né, e que muitas vezes a gente consegue identificar que perfis estão aptos a serem moldados por esse ambiente de alta pressão, mas
de um outro lado, algumas pessoas também não. Então, o que Verdade. você acha, e como você conviveu com isso, né, com esse ambiente de pressão, e o que você acha que é um grande diferencial para um gestor para estar atuando na área corporativa, e nós, a Mosela Lima é uma escritório de advocacia corporativa, então estamos ali também nesse batidão do corporativo, né, da pressão, do tem que entregar resultado, e é isso mesmo porque as empresas elas precisam entregar resultado, no final das contas, né? Então, Não somos ONG. né, não é ONG, você tem que apresentar um número ali no final que seja positivo, espera-se, ou um prognóstico para aquilo. E me diz para essa galera que está nos assistindo aqui, para o pessoal do jurídico, o pessoal da advocacia e também para as empresas, o que você acha que são características e como formar líderes que são mais palatáveis esses ambientes de alta pressão? O líder, cara, ele é um elemento extremamente importante dentro de uma empresa, porque ele é escasso dentro da empresa. Ele representa somente 14% da companhia. E é exatamente por isso que a gente deve dar total atenção a ele. Ele tem que ser a prioridade do treinamento, ele tem que ser a prioridade do desenvolvimento, porque ele impacta mais do que só ele. A partir do momento que você tem uma pessoa dentro da companhia que impacta 6, 7, às vezes 15 pessoas, quando você está falando de um líder, de líderes, ele pode impactar muito mais, ele pode impactar 50, 100, 200 pessoas. Então, isso traz uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade de influência gigantesca. Do mesmo jeito que a gente acompanha tantas pessoas na internet, nas redes sociais e a gente é influenciado, a gente não pode esquecer quem são os 3 maiores professores da nossa vida, que são os nossos pais, os nossos professores e os patrões. Verdade. O nosso líder, então são os 3 P's, né? Os nossos líderes são pessoas que deveriam estar iluminando o caminho para a gente. Isso significa que são pessoas que têm a visão, isso é ser líder, você traz a visão e você inspira as pessoas a te acompanharem. Esse é o papel do líder. O papel do gestor, ele já é um pouco diferente, porque ele exige pragmatismo, de planejar, acompanhar e garantir que a gente está seguindo o rumo certo. Não perde o foco, porque o caminho é o caminho do objetivo. Vai ser tortuoso, a gente vai ter que ir para um lado, ir para o outro. E para a gente ter sucesso, a gente precisa ter uma dualidade. Uma dualidade entre entrega de resultado, não abre-se mão da entrega de resultado, esse é o mais importante, mas a gente não pode ter entrega de resultado a qualquer custo. A gente tem que ter entrega de resultado alinhado à cultura da empresa. A partir do momento que você tem desalinhamento de cultura, passa a não funcionar. Então isso significa que o seu comportamento tem que ser adequado com o da empresa. A gente chama isso de people skills, habilidades com pessoas, habilidades sociais. 90% das demissões acontecem por exatamente este problema. Falta de encaixe cultural. Só que olha que loucura, 90% das contratações são focadas somente no conhecimento técnico. Então a gente tem um papel completamente invertido. Empresas contratando, se concentrando pura e simplesmente no técnico, e a pessoa entra na companhia e onde dá pau é na cultura. Então, o elemento central do trabalho de um líder é garantir que esteja todo mundo dentro da cultura. Porque a partir do momento que você começa a ferir a cultura, você não está jogando a favor, você está jogando contra. Você começa a batalhar contra a companhia. Vetores alinhados é o que traz força para um negócio. Quando a gente tem dispersão de vetores, uma pessoa caminhando para a esquerda, outro para a direita, outro para o lado, outro 45 graus, outro para trás, cara, a gente perdeu força. Você pode estar com as melhores mentes ali na sua companhia, mas se não tiver todo mundo alinhado, apontando para o mesmo lugar, a gente vai ter esforço demais, energia demais e resultados de menos. Perfeito, cara. E nessa você falou muito aí sobre cultura, que assim, é parte significante do resultado de uma empresa, né? Eu acho que é o elemento essencial para uma empresa. E muitas vezes as pessoas ligam ao conceito ali de cultura, de missão, visão e valores, mas não sabem como implementar de fato a cultura. Uhum. Você vai lá, faz um brainstorm, escreve qual é a sua missão, qual é a sua visão, qual é o seu valor, até faz uma divulgação sobre aquilo com os seus colaboradores, né, seus gestores, mas acaba não implementando a cultura em si, porque a cultura não é só uma receita de bolo pronto. Né? Ela tem um pouco ali da mística, tem um pouco da espiritualidade da empresa, do espírito, né, da empresa. É isso. E as pessoas acabam não entendendo isso. Então, acha que a simples divulgação da informação, sem ações efetivas, né, sem você ter os rituais que vocês precisam, né, para colocar ali, dar um norteador
o seu colaborador de onde você quer chegar, né? Como é que você... Qual é a sua comemoração? Onde é que está a sua derrota? Onde é que está o seu propósito de levar a empresa? Então, a implementação cultural, ela é um grande desafio. Mas como é que você acha que isso pode ser feito de uma maneira mais direta, né, sem perder a potência da implementação, mas também que não seja algo só cartesiano, né, só escrever ali com a missão, visão e valor, divulgar, para que tenha uma maior efetividade. E para também saber quando é que você consegue medir que você teve um sucesso, né, que a sua cultura de fato está implementada. Legal. Né? O que é que você acha? Como é que isso pode ser melhor implementado numa empresa? Cultura é a coluna vertebral da companhia. Ela estabelece o princípio da comunicação, que é porque todos nós que estamos trabalhando aqui hoje estamos aqui. É uma razão pela qual a gente vem todos os dias de manhã e trabalha nesse local. Mas a gente entende que existe uma forma de se chegar a esse resultado. Não vale qualquer forma. Porque quando vale qualquer jeito, tudo é possível e aí você não consegue delimitar a forma como você acredita. Você acredita que as pessoas têm que trabalhar até as 11 horas da noite todos os dias? Tem certo ou errado. A legislação prevê essa possibilidade. Deve ter um limite, mas ela prevê isso. Então, se está dentro da lei, é válido como cultura. Você pode gostar, você pode não gostar, você pode acreditar, você pode não acreditar. Por isso que cultura não serve para todo mundo. Então, quando você decide a forma como você quer levar a sua empresa, você precisa ir fundo no entender dos sócios. Porque a empresa ela vai ser reflexo do dono. Não tem jeito de não ser. O sócio ele inspira demais as outras pessoas. Ele está capitaneando o barco. Então a forma como ele gere, a forma como ele fala, a forma como ele age, os hábitos que ele tem dentro e fora da companhia vão influenciar as pessoas. Logo, a construção, a confecção da missão, visão, valores, ela precisa ser reflexo disso. Agora, quando a gente decide fazer isso, do zero é das coisas mais fáceis que tem. Porque a empresa não existe. Então não existe hábito. Perfeito. Então, se não existe hábito, é muito fácil garantir que a partir de agora a gente desenvolva uma empresa com uma nova cultura e ela vai se tornar realidade. A questão aqui pega, Murilo, quando a gente quer mudar a cultura de uma empresa. Porque mudar a cultura de uma empresa significa que a gente entende que cultura não é o quadro bonito na parede. Cultura é o que a gente vive. É o que está sendo praticado todos os dias nas salas de reunião, em reuniões com cliente, em prospecção, em venda, em fechamento de contrato, em celebração, em one-on-one com os funcionários. Tudo isso comporta cultura. Então, cultura, quando a gente entende que ela precisa ser vivida, a gente precisa também entender que precisa alguém que resguarde ela. Ela precisa ser protegida. Porque a partir do momento que a cultura ela é furada, ela expande um pouco. Expande um pouco significa levar em consideração aqui. Eu imagino que deve ter um momento do passado de vocês que vocês não apropriavam horas direitinho. Mas vocês hoje precisam apropriar direitinho porque vocês ganham por hora de trabalho. Com certeza. E a gente precisa cobrar o cliente. Então vocês contrataram um sistema, vocês apresentaram para o time e falaram, galera, agora a gente trabalha com esse sistema, a gente precisa apropriar nossas horas aqui. Certamente teve gente que não quis fazer isso. Certamente teve gente que teve dificuldade. E é isso que é o ponto da cultura. Porque quando as pessoas têm dificuldade, elas estão tendo dificuldade de mudar seus comportamentos. Não é que ela não sabe qual que é a nova cultura. Não é que ela não tem as ferramentas necessárias para seguir a nova cultura. É que era mais fácil antes. E a gente precisa entender que mudar comportamento é tão difícil quanto mudar a cultura de uma empresa. Quando a gente decide que a gente vai mudar os nossos hábitos, eliminando hábitos ruins, Marcelo, vou parar de beber, vou parar de fumar, vou parar de fazer qualquer coisa que me incomoda, comer porcaria. Hábitos ruins, como é que eu elimino da minha vida? É difícil, é super difícil. Como é que eu desenvolvo novos hábitos? Eu vou na academia todos os dias, eu vou me alimentar direito, eu só vou comer hambúrguer agora uma vez por semana. Quando você assume essas premissas, não é fácil. Então é importante entender que tudo que a gente faz de novo na companhia não é simplesmente uma ação isolada, é uma mudança da cultura. Perfeito. A mudança da cultura ela pode ser implantar um novo sistema,
ela pode ser simplesmente uma nova atitude que a gente tem, uma forma de trabalhar diferente. Na hora que você traz esses novos elementos, você está refinando a sua cultura. Quando você refina a sua cultura, você pode ter colaboradores que não concordem mais com ela. Então é importante a gente entender que para a cultura dar certo dentro de uma companhia, precisa existir educação, as pessoas precisam ser treinadas, precisa ter um guardião, o guardião da cultura é o líder. O líder precisa estar atento e prestando atenção se alguém está ferindo a cultura ou não. Não porque a gente quer punir alguém, mas porque a gente quer resguardar a cultura. A gente quer garantir que todo mundo entenda o que ela é e como é que ela se vive. E a gente precisa entender também que é necessário existir consequência numa companhia. Não vale tudo. Então existem pessoas que vão desencaixar da cultura e se elas forem reincidentes muitas vezes, elas precisam ser desligadas. Porque ela começou a jogar contra. Talvez até inconscientemente. Mas o guardião da cultura não pode aceitar isso. Porque se todo mundo começar a ferir a cultura, você vai perder mão do que você construiu. Então a cultura, ela precisa passar por consequência. Quando alguém não segue, ela precisa saber que ela não seguiu. Ela precisa ser treinada e ela precisa voltar para o eixo. E se ela não voltar para o eixo depois de 2 avisos, é passível de desligamento. Esse é o ponto que começa a doer. Porque às vezes é uma pessoa extremamente ruim na sua empresa que não está seguindo a cultura e você vai ter felicidade de demitir ela. Verdade. Porque ela não entrega o resultado, ela tem um comportamento... Tá fazendo um favor ali, né? Tá fazendo um favor. Agora, meu amigo, quando você toca numa pessoa que te ajudou a construir a empresa, que está com você há 10, 15 anos, 20 anos, trouxe muito impacto, trouxe muito resultado para o negócio, mas agora não traz mais, e ela é classificada como um crítico, que eu chamo. O crítico é aquela pessoa que ela não entendeu que o que nos trouxe até aqui não vai nos levar adiante. Não tem como. A empresa cresce e desenvolve. A gente precisa mudar a nossa forma. Essa pessoa não entendeu, ela está pegada ao passado. Só que ela é uma pessoa importante na companhia, porque ela tem altíssima competência. Afinal, ela já foi um expert. Ela só desencaixou, porque a companhia muda muito rápido. Muitas vezes a companhia anda mais rápido do que os funcionários. Então é natural que os funcionários fiquem estagnados quando você compara a velocidade da empresa, porque eles andam mais lento, a empresa anda muito mais rápido. E aí você fala assim, e agora, o que a gente faz? A gente prepara as pessoas, a gente traz gente de fora, e essa é das perguntas mais difíceis de responder, mas isso explica um pouco qual que é o desafio de se construir uma cultura a partir de uma cultura que já existe, que é a mudança. Como é que você muda? Como é que você muda o comportamento das pessoas, sabe? Eu acho que assim, principalmente com essa crescente da tecnologia, acho que um dos grandes problemas nas empresas, e aí falando também para as pessoas do mundo jurídico, né? Principalmente a área jurídica, que tem essa parte do dogma envolvido. Né? Uhum. A advocacia, a área jurídica, ela sempre teve esse invólucro aí da parte artesanal do direito, né? Do juridiquês, da língua mais rebuscada. E quando você fala em, por exemplo, implementação de tecnologia, você está falando de uma mudança de cultura. Né? Em você ter que ter fluxo, processo, procedimento, para o advogado em si. A escola o advogado não foi formado para isso. Né? A graduação não traz, pelo menos até então, matérias voltadas à gestão de processo, à gestão da informação, né? A gestão do próprio escritório em si, financeira. Não tem uma escola de graduação que ensine isso. Esse que é o ponto. 80% dos líderes que assumiram pela primeira vez uma posição de liderança, eles foram jogados na posição. Então percebe que isso é um dos maiores problemas das empresas, porque a gente tem que assumir que a maior parte das pessoas não sabe o que está fazendo. Porque a gente não foi preparado para isso. Eu fui preparado para ser programador. Você foi preparado para ser advogado. O médico foi preparado para ser médico. A gente não sabe lidar com o dinheiro, a gente não sabe lidar com a gestão, com a liderança. O que? A gente precisa desenvolver essa habilidade. Só que isso dá trabalho, porque é muita gente envolvida. Vocês estão com centenas de pessoas, né? Não é um negócio simples de se fazer. Mas é aquela questão que a gente aprende cedo quando a gente se torna empresário. A gente não faz só o que a gente gosta. A gente tem que fazer o que precisa ser feito. E muitas vezes o que precisa ser feito não tem mais ninguém para fazer. É você mesmo. Então a gente precisa tirar a bunda da cadeira, sair da zona de conforto e aprender uma competência nova, de ser líder, de aprender a fazer processo, de entender quais são os sistemas. Só que isso é duro,
Porque não é o seu prazer. O seu prazer, cara, é fazer o técnico. Então você precisa entender que a vida corporativa, ela tem muito mais coisa chata do que coisa legal. O seu trabalho como indivíduo é descobrir prazer nas pequenas coisas que te reenergize a tal ponto que as coisas chatas não sobreponham as coisas legais. Então isso é uma habilidade desafiadora, porque senão você cansa. Você fala assim, não aguento mais. E aí a gente precisa vincular isso com o que de fato é mudar, Murilo. E por isso eu gosto de falar muito de autoconhecimento, porque eu não acho que hoje o maior problema das empresas são problemas técnicos. Para mim, são problemas de pessoas que não se conhecem e deixam a emoção controlar suas ações. Então, no processo de mudança, todo mundo está querendo mudar. As empresas estão querendo crescer, as pessoas estão querendo crescer, especialmente num ambiente corporativo. Só que tudo que a gente vive é reflexo das construções neurais que a gente fez na nossa vida. Então, quando você decide mudar um hábito, você precisa construir uma nova conexão neural ou você precisa enfraquecer uma conexão neural. Isso não é do dia para a noite. Isso leva tempo. Por isso que é tão difícil desenvolver novos hábitos. E eu gosto de falar isso porque as pessoas precisam entender que a construção de uma cultura nova, de alguém que já tinha consolidado as redes neurais daqueles hábitos e você fala agora é um novo hábito, é dificílimo. E não é questão de vontade, é questão de repetição. Por isso que o papel do gestor é das coisas mais importantes que tem. Porque se eu não cobro, a pessoa não faz. Então, meu trabalho é entender que o processo da mudança é fisiológico. E a fisiologia exige que a gente desenvolva um novo hábito para que a gente não pense mais nele. Você não pensa quando você volta para dirigir da sua casa. Você não pensa quando você fala um idioma novo e você já é fluente nele. Você simplesmente fala. Por quê? Porque está no seu subconsciente. Agora, a disciplina, ela não está no subconsciente. A disciplina está no consciente. Por isso que é tão difícil persistir na disciplina. Por isso que precisa ter cobrança. Por isso que o papel do gestor ele é fundamental para consolidar o hábito. Então a gente vai ter uma nova cultura na empresa, a gente vai usar sistema, agora todo mundo usa. Na primeira vez ninguém vai usar, mas na hora que descobrirem que tem gente cobrando, eles vão começar a usar. Vão começar a usar, vão começar a usar. Aí entra no subconsciente, vira hábito, virou hábito, fica mais fácil porque você não pensa mais. Já é o seu modo de trabalhar. Só que a gente não pode esquecer, isso não é do dia para a noite. Por que as pessoas não fazem? Porque não tem ninguém cobrando. Por que elas insistem em não fazer? Porque a zona de conforto dela era a forma anterior. Então, entenda isso. Se você quer aprender como é que você transforma a cultura de uma empresa, é só entender isso. Precisa de repetição, precisa de tempo, porque mudar é fisiológico. Perfeito. E a gente passou, há pouco tempo atrás, por não uma mudança cultural do ponto de vista de gestão, acho que até se aplica a gestão, né? Porque você ali teve mudanças na rotina, em como fazer, etc., que foi o evento da pandemia com o home office. Né? Verdade. O home office trouxe para a gente um grande desafio na gestão. Como é que você vai gerir alguém que não está ao seu lado? Porque você estava acostumado a trabalhar com uma pessoa ali que estava do seu lado, ou na sala ao lado, e a gestão era mais próxima, a avaliação era mais próxima, né? E muitas vezes você tinha o fator feeling, né? Se você, aquele cara ali tá performando bem ou não está performando bem, além do indicador. Porque o indicador, claro, ele é absoluto, né? Ele está ali para mostrar o que de fato os números tendem a traduzir, mas você também tem a parte do feeling, né? Entendendo que aquela pessoa é uma pessoa que está alinhada com a cultura da empresa, entendendo que essa pessoa entendeu qual é o propósito dela e da empresa em si. E o home office ele veio como um terremoto aí para mudar o conceito cultural. E queria saber como é que você visualiza o home office hoje. Eu confesso que eu, assim, desde o início da pandemia, eu só fiquei de fato em home office quando efetivamente existiam as determinações legais ali para que você não tivesse a atuação, né, nos escritórios, nas empresas, etc. Mas eu gosto muito dessa interação. Eu brinco que é sentir o cheiro do escritório. Eu adoro sentir o cheiro do escritório. Eu adoro ver aquele clima das pessoas trabalhando, eu estar trabalhando junto, troca informação. Da energia, né? Da energia. Então, o que é que você acha? Assim, tem o ponto bacana, que é você possibilitar que as pessoas também tenham uma maior qualidade de vida, então você não perca tempo com trânsito, você consiga estar ali em casa de uma maneira até muitas vezes mais à vontade, e isso pode trazer uma fluidez na performance,
mas como é que você também visualiza aquela questão de gerir uma equipe onde você não tem a conectividade pessoal, né? Onde, assim, muitas vezes você aprende, você é forjado, você é formado num ambiente corporativo pelo que você vê, né? Pelo seu dia a dia. Então você vê ali o CEO da empresa passando e a forma como ele se porta, como ele se fala, ou o seu gestor, de forma como ele faz a gestão da equipe dele, e aquilo é uma vivência. Né? Então, como é que você enxerga isso dentro do aspecto cultural e o que você acha que é o melhor dos cenários? É o híbrido, é o home office, você acha que tem mais produtividade, enfim. Eu acho que a pandemia revelou a realidade. A gente não sabe fazer gestão. As empresas não sabem fazer gestão. A culpa não é do home office. A culpa é de nós termos líderes que não são preparados para serem líderes. Se a gente tivesse modelo de gestão implantado fora do home office e a gente transferisse ele para o home office, ele ia funcionar exatamente do mesmo jeito. O ponto é que, já que a gente não tem um método de gestão eficiente, isso se perde no meio do caminho. Então, eu acho que hoje o home office ele é uma realidade que a gente não pode ignorar. Agora, eu entendo quando empresas como Google, Amazon, todas fizeram essa ida para o home office forçada. Todo mundo adorou os funcionários porque você tem mais flexibilidade, é menos cobrança, menos encheção de saco. O funcionário adora, né? Só que as empresas perceberam. Ué, o que está acontecendo com a nossa produtividade? Perfeito. Despencou. O que isso vai acontecer? Aí eles tinham só duas escolhas. Primeiro que eles são um navio cargueiro gigantesco, né? Milhares e milhares de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. Cara, o que é mais fácil? Galera, vamos voltar para o estágio anterior que estava melhor? Volta para o estágio anterior. Ou, segunda opção, vamos enfrentar essa parada e vamos mudar a cultura de milhares de funcionários em dezenas de escritórios espalhados pelo mundo inteiro. Óbvio que é mais fácil, galera, volta para o anterior. Vamos aprender como é que a gente faz essa parada direito e a gente vai soltando gradativamente. Então eu não recrimino quem está fazendo isso, porque eu entendo que é mais eficiente do que tentar mudar a cultura da empresa. Não é tão simples assim. Agora, nós que somos empresas menores, a gente tem uma capacidade de mudança da nossa cultura. Se você precisa se beneficiar da competição do mercado, de um escritório que faz home office e você não faz e toda vez você está perdendo, cara, você está com poucos elementos que te permitam competir com essa pessoa. O home office veio para ficar. Vai sempre surgir uma empresa que vai oferecer home office e vai competir com você. Você não precisa ser igual, mas é fundamental que você comece a aprender como fazer isso de forma eficiente para você entender que gestão muda a história da companhia. A gente sempre está focado em trazer mais dinheiro e redução de custo, mas as pessoas esquecem que a eficiência operacional ela traz resultados desproporcionais. Só para você ter uma referência do que eu estou falando. Empresas grandes fazem teste de produtividade o tempo inteiro. No livro do Reed Hastings, que é o CEO fundador da Netflix, ele fala de um estudo onde eles avaliaram a capacidade de engenheiros programadores. Aplica-se um teste e a gente pega a média de resultado de performance, a média, e compara com o que mais performou. 100 vezes diferença, 150 vezes diferença, 200 vezes de diferença o nível de produtividade de uma pessoa dessa. Entrega mais, com mais qualidade, mais rápido. Ou seja, olha que desproporcional. Na hora que você começa a ter pessoas que são outliers, você não vai pagar 100 vezes o salário da pessoa que não era o outlier. Então, obviamente que a gente tem que se concentrar em otimizar a capacidade daquela pessoa. Eu preciso ter um indicador muito importante que é quanto a empresa está faturando por funcionário. Quanto que a empresa está custando por funcionário. Quando eu entendo isso, eu começo a entender a relação de valor versus o quanto a gente gasta. São os dois lados da moeda. De um lado a gente ganha dinheiro, do outro lado a gente gasta dinheiro. A gente quer sempre gastar o mínimo possível e ganhar o máximo possível. E ao longo do tempo, as empresas vão se tornando menos eficientes, porque a gente tem mais recursos, a gente traz mais gente, elas começam a ficar mais especialistas, mas a gente começa a fazer coisa que não é necessária fazer na empresa. Muitas empresas se preocupam com o meio do caminho e não com o fim. O fim é o que importa.
Tudo que a gente faz dentro de uma companhia precisa afetar o indicador de negócio. Tudo. Perfeito. A gente precisa entender que uma empresa tem um único objetivo: gerar lucro para os sócios. Não existe outro objetivo. Qualquer coisa que é meio do caminho pode fazer a gente perder tempo e dinheiro. Então você fica patinando, melhorando a eficiência de um negócio que nunca vai trazer mais receita. E é incrível como, infelizmente, né, existe uma cultura de demonizar o lucro. Né? A gente, infelizmente, o Brasil tem uma cultura além, né, que é demonizar o empreendedor. Verdade. Nós vemos a legislação muito pesada, né, para o empreendedor. Então, o empreendedor ele tem já começa. Você foi fundador de algumas empresas e tem noção do que eu estou falando. Você já começa com um grande desafio, né, que é primeiro quebrar as regras além do seu concorrente, além do mercado. É isso. Que são as regras do. Você tem uma legislação trabalhista muito pesada. Né? Acaba que o empreendedor, nós que somos escritório de advocacia corporativa, a gente só representa a empresa. A gente chega numa mesa de audiência e muitas vezes você tem ali a visão até do próprio magistrado como o empreendedor tem que pagar, né? Tem que fazer, como não? Né? Então, assim, a avaliação ela é feita partindo do princípio que o outro lado, o empreendedor, ele já começa errado. Né? E a gente tem um grande desafio, como eu disse, não só nesse aspecto de ter uma legislação pesada, isso traz um complicador, né? E também a parte de empreendedorismo, você encontra também poucos incentivos, principalmente do ponto de vista social, né, do governo, em trazer a importância de capacitação para que sejam formados novos gestores, para que esses gestores assumam posições dentro das empresas, e para que essas empresas se desenvolvam. Afinal de contas, né, a gente estava falando do lucro. No final da ponta ali é o lucro que vai ser o principal indicador. Né? O indicador absoluto vai ser sempre o resultado. Você vai implementar cultura, isso é importante. Você vai implementar ali todos os aspectos de brand, de divulgação da empresa. Mas o que é que você quer no final da ponta? Você quer o lucro. E quando você fala de lucro, e a cultura que existe, infelizmente, em algumas pessoas, até em algumas corporações, são criadas ali que o lucro ele é o vilão da história. Então, se você tem lucro, eu estou trabalhando para dar lucro a alguém. A gente vê muitas charges em que tá ali o trabalhador e o patrão em cima comendo uma bela de uma comida e sobrecarregando os trabalhadores, quando, na verdade, isso é a exceção da exceção. A regra é o empreendedor indo para cima, saltando os enormes desafios, que é os desafios legais, o desafio do mercado, né? E o lucro, ele como indicador absoluto, ele não pode ser vilanizado. Né? A empresa, como você disse, a empresa não tem essa função de... Claro, tem um aspecto social, a empresa tem ali... Quantas pessoas, quantas famílias dependem de empresas? Né? A regra é que, na verdade, assim, você tem um empreendedor de um lado, né? o governo de outro, e tem o povo, que está de um lado ou está de outro. Né? Ou está recebendo assistencialismo, que eu acho que é o pior dos cenários, né? Ou está ali trabalhando para, quem sabe, colocar a sua empresa, desenvolver o seu empreendimento. E, infelizmente, isso não é pintado da melhor forma. E aí eu quero saber assim, como é que você enxerga o empreendedor, a pessoa que está querendo hoje montar uma empresa, uma startup, enfim. O que você acha que, para superar esses desafios, para que essa pessoa tenha uma carreira ou desenvolva uma empresa, que essa empresa seja uma empresa de sucesso e, consequentemente, lucrativa, o que é que ele precisa se preparar? Qual o cenário que esse empreendedor, você acha que assim, ele fazendo um bom dever de casa, ele tem uma maior chance para que essa empresa dê certo? Realmente, empreender no Brasil, cara, é extremamente desafiador. A gente olha as pessoas que têm sucesso, mas a gente esquece que ela passou décadas se ferrando e sofrendo e se endividando e com nome sujo. E o Estado, cara, é um grande cassino, né? Porque ele nunca perde. Ele nunca perde. Então, se eu decido empreender e abrir uma nova empresa, eu pego e falo assim, beleza, vou investir R$1 milhão aqui nessa empresa. No primeiro mês, o Estado já está ganhando. E eu só gastando. E a chance de eu fazer minha empresa dar certo, ela é pequena. Estatisticamente, são números assustadores. Você pega empresas que 20% delas morrem no primeiro ano. 50% delas morre antes de completar 5 anos de vida. Estima-se que somente 1/3 das empresas sobrevivam após 10 anos. A gente não tem esses dados ainda.
Do ano passado do ano retrasado para o ano passado, a gente teve um aumento de quase 25% na mortalidade das empresas. Isso não acontece pura e simplesmente porque é difícil empreender. Isso acontece porque a gente tem um cassino te esgoelando o tempo inteiro. Então, assim, o Estado, ele sempre vence. Só que ele é o mais ineficiente de todos. Ele não sabe gerir recursos. Ele gasta, não tem consequência, é a produtividade na sua pior forma. Por isso que eu acredito demais que o único jeito da gente salvar um país é a gente aplicar o empreendedorismo no serviço público. O empreendedorismo no serviço público significa a gente precisa criar uma cultura de entrega de resultado. Dar lucro é bom para todo mundo. O lucro, ele não precisa entrar no bolso do sócio, mas se ele quiser, que entre. Mas o sócio não é assim que ele escolhe. Usualmente, ele está querendo fazer o negócio crescer. Porque uma coisa é você ter lucro de uma empresa que é desse tamanho, outra coisa é você ter o lucro de uma empresa que é desse tamanho. Você muda a história de muitas pessoas quando você começa a ter um negócio que cresce e desenvolve. Então, infelizmente, o que mais acontece no Brasil é que você precisa dar o jeitinho brasileiro para sobreviver. Porque senão quem te mata é o Estado. Então, por isso que eu aceito quando muitas pessoas pegam e falam assim, Marcelo, você acha que eu devo fazer PJ ou CLT? Cara, é começo de empresa, faz PJ. Faz PJ. Vai ser muito mais fácil para você. Aí a gente tá jogando com a estatística. Não sei nem se eu deveria estar falando isso aqui para você. Não emita nenhuma reação, que eu sei que isso não é certo. Mas eu digo isso, cara, porque hoje a gente já tem segmentos do empreendedorismo, na indústria, que não param em pé. 80% dos restaurantes em São Paulo são quebrados. Eu tenho gente muito próxima a mim, eu já tive restaurante, eu sei, não para em pé, Murilo. Não tem como a conta fechar, matematicamente ficou impossível. Se você passa de um determinado faturamento, você tem que ir para outra escala tributária. A conta não fecha. Você é morto pela CLT. E aí você fala assim, cara, de que adianta isso? Porque, no fim das contas, a gente está subindo a carga tributária tanto, de tal forma, que eu não estimulo mais o empreendedorismo. Então, olha a consequência. Fecha mais empresas, menos empregos. E a gente demonizando o empreendedorismo é um contrassenso. Quem emprega o Brasil é o empreendedor. Quem gera valor para o Brasil é o empreendedor. O serviço público só gasta recurso. Então a gente precisa entender que essa balança precisa desequilibrar. Ela está completamente em cima do empreendedor, o empreendedor está morrendo e a gente precisa sustentar o Brasil inteiro, que é extremamente improdutivo, um dos países mais improdutivos do mundo. Então o que a gente precisa é que as pessoas de fato se aprofundem e entendam que o empreendedorismo é que muda a história de um país. Empreendedorismo com educação muda tudo. Empreender não tem fórmula mágica. Tem livros que vão te ajudar, mas ele não vai ser um passo a passo que vai te dar todas as respostas. Empreender significa descobrir o caminho. E o que eu sempre digo, descubra o caminho rápido e barato. Porque se você demorar demais para descobrir o caminho, você vai quebrar e gastar mais tempo e mais dinheiro. Então, por isso que no conceito de startup a gente fala muito de MVP. MVP é produto mínimo viável em inglês, Minimal Viable Product. Como é que a gente usa isso a nosso favor? Cara, ele só está dizendo, não acredita na sua cabeça, acredita no mercado. Ele tem a resposta. Se você criar um produto ou serviço e ninguém quer cobrar, você não está escutando o mercado. Escute o mercado. Prototipe, teste, faça testes rápidos para você descobrir se tem aceitação o seu produto ou serviço ou se não tem. Não insista. Persista. A diferença entre insistir e persistir é que a insistência é querer resultados diferentes fazendo exatamente a mesma coisa. A persistência não. Eu entendo que meu objetivo é chegar ali, mas eu preciso virar à direita, tá tudo certo, eu viro à direita por 50 metros, depois eu volto para o eixo porque eu quero chegar é lá. Isso é persistência, é fazer diferente porque eu quero chegar no objetivo. E o mercado está me dizendo que tem um caminho. Que funciona, só que a gente às vezes não quer escutar, a gente quer escutar a nossa cabeça. Eu tenho ideia desse aplicativo, é isso que vai fazer, eu vou inovar, eu vou fazer diferente. Tá, mas por que quando você faz o aplicativo ninguém usa? Porque você não encontrou o ajuste do produto com o mercado. Essa é uma das palavras mágicas que a gente fala no mundo do empreendedorismo, que é bem simples. O mercado tem uma demanda, você precisa construir uma solução. Se você entender muito bem o que o mercado quer, vai ter encaixe. Quando você não descobrir, não vai ter encaixe. Vai ser difícil. Você não vai crescer. As pessoas não vão querer trabalhar contigo. O resultado não vai vir. Então,
presta atenção nos sinais, escuta o que tem que escutar. Não acredita só na sua cabeça, quem tem a resposta é o mercado. Por isso que é tão difícil empreender. E assim, você falando do Brasil aqui, eu tô pensando, né, como o nosso país poderia ser bem mais próspero, né? O nosso país com uma riqueza mineral, uma riqueza de gente, né, de cultura, Demais. né? Você olha para o agronegócio, que muitas vezes aí você tem a questão da demonização, mais uma vez, do empreendedor, né? O agronegócio, você tem uma contraposição ferrenha, principalmente dos entes estatais, né, com fiscalizações ali que você Loucura, né? a gente advoga muito na área do setor do agronegócio, e claro, não fazendo aqui uma defesa, mas você percebe que o nível de exigência ele é surreal para que o empreendedor consiga se desenvolver. Né? Você quer uma quantidade de a marmita que tem que deixar ali em campo a refeição do colaborador a 36 graus no mínimo, você olha, pô, você não tem isso nem em casa. Né? E o quão de custo isso onera o empreendedor, consequentemente, a cadeia produtiva e o quanto de risco isso também traz para o empreendimento. E o pior, que no agronegócio, por exemplo, você tem a questão do vilão, do fantasma da parte ambiental. Né? Então, o empreendedor que está ali tomando todas as suas cautelas, né? Cumprindo os requisitos legais para empreender, ele muitas vezes paga o pato de que não cumpre. Né? Ou tem um outro desdobramento, até muitas vezes natural, de desenvolvimento daquilo e que a culpa acaba sendo do empreendedor. Né? A gente já passou por várias situações que o empreendedor está ali. Ele compre, né? Um exemplo, a outorga d'água. Você vai estar captando água para fazer irrigação e você tem a outorga, o estado diz que você está ok, que você pode captar aquela água, que você pode fazer o projeto de irrigação, consequentemente você tem vários empregos envolvidos ali, desenvolvimento social para aquele local, e você olha, tem algum produtor ali que, por um outro motivo, está captando aquela água para utilizar de que forma ele queira, sem a outorga, e no final das contas a culpa é do grande produtor, né? A culpa é do agronegócio como um todo, e você acaba trazendo esse fantasma, né? O empreendedor, primeiramente ele começa errado, depois a gente vai saber de fato se isso é culpa dele ou não. Então, tem um problema ali, a vazão de água está menor, por exemplo, no recurso hídrico, olha, o problema é daquela empresa ali, que é uma empresa grande, mas você está fazendo a captação de forma correta, conforme os estudos técnicos dizem que deve ser feito, conforme a legislação te autoriza a fazer. E, infelizmente, a gente tem um país com uma grande capacidade de produção. Né? O agronegócio, por exemplo, está aí entre, acho que 53%, 54% do PIB, não me lembro o número exato ainda. É um fenômeno. Mais importante, né? Isso, e você sabe que você poderia produzir muito mais. Né? Você tem os grandes monstros que pintam, né? O pessoal que diz que o agronegócio é que está acabando com a Amazônia, quando na verdade você vê que são outros fatores. Né? Claro, você tem uma pessoa ou outra ali que tem, faz algo à margem da lei que de fato não deve ser feito. Claro que a gente tem que preservar a natureza, mas quando você olha para o que está sendo feito lá fora, a gente vê que tem um pouco dessa guerra política econômica aí. Né? A França não quer que a gente faça supressão de vegetação, onde a gente pode fazer, onde não tem repercussão. Por quê? Porque ela tem que proteger também a produção dela ali. E quando você olha para a França, ela não fez nada daquilo que ela está pregando. Né? Você tem, essa incongruência é de matar, né? É de matar. E o empreendedor brasileiro, ele acaba pagando esse pato. Né? Ele acaba tendo essa missão impossível de você começar uma pequena empresa com todos os desafios que é de aprender, de fazer o match entre o que o mercado precisa e o que você está pensando, consequentemente superar a legislação, consequentemente superar os seus concorrentes, que não basta só você colocar... um leão no seu cangote. Um leão no seu cangote. Então, isso é algo... que assim, infelizmente a gente tem esse desafio e espero que a gente venha falando de cultura, que a cultura, né, do nosso poder público, que a cultura do nosso país, ela permita entender que ser um empreendedor, nada funciona. A gente tem vários exemplos e claro, respeitando a corrente de pensamento de cada um, mas países onde você entende que o Estado 100%, ele traz um... A gente só precisa ser um pouco lógico, né, Murilo? Assim, a gente precisa aprender com a história. Infelizmente, a gente não aprende com a história. Tem uma frase, eu não lembro de quem, que é assim, aprendemos uma coisa com a história.
não aprendemos com a história. Essa é a frase. E é verdade, porque a gente já teve exemplos e exemplos e exemplos que explicam tudo que a gente está vivendo. E a gente insiste no erro. Então, obviamente que é estranho quando você vê uma população que não desenvolve intelectualmente. O Estado, para mim, de qualquer espectro, ele é nocivo. Para mim, tá? Essa é a minha opinião. Esquerda, direita, centro, não importa. O Estado ele é nocivo. Então ele não pode ser um poder totalitário. O poder tem que estar na mão do povo. Inclusive, isso está na legislação. Agora, a partir do momento que você tem uma população que não teve capacidade de estudar, porque ela não teve a estrutura para isso, ela não teve condições para isso, a gente está permanecendo a população que é o único capaz de mudar essa história na ignorância. E aí, quando ele precisa tomar uma decisão, ele toma decisão baseado nos valores errados. Porque o Estado, ele só aumenta, ele só cresce. É raro você encontrar algum populista que vá falar no seu discurso de que ele vai deixar de fazer alguma coisa. Quando ele faz isso, ele é altamente impopular, porque ele vai ofender alguém. Ué, tá querendo dizer então que você não vai melhorar a estrutura da minha região? Quer dizer então que você não vai arrumar as rodovias, as estradas? Quer dizer então qualquer coisa que tira, ele é um problema, se torna impopular, mas economicamente a gente precisa entender que isso daqui é finito, não tem recurso para todo mundo. A gente vai ter que dizer muito não. Só que enquanto a população não entender isso, ela vai se ferrar. Porque quando a gente aumenta imposto, ela perde emprego. Quando aumenta imposto, ela tem poder baixado de compra. E quando a gente aumenta o assistencialismo, que todo mundo gosta, a gente acabou de deixar essas pessoas como reféns. Elas são reféns porque elas dependem disso e elas não conseguem sair disso para um próximo passo. Cara, aí você tem todo o arcabouço, todo o cenário montado para a gente chegar onde a gente chegou. Um país altamente improdutivo, com a carga tributária que não melhora o desemprego, a gente não consegue ter empresas se desenvolvendo e prosperando aqui, a gente não recebe investimento do exterior porque é um ambiente altamente político, e num ambiente altamente político que pune as empresas, então para que eu vou investir lá? Eu vou investir lá para me ferrar, para dar dinheiro para essa turma que só ganha, que usa o nosso recurso para fazer coisas que não deveriam fazer. Para mim, o Estado precisa se concentrar em educação, saúde e segurança. Se concentra nisso, faz isso direito. Perfeito. A gente não faz nem isso direito. A gente finge que a gente faz. Mas, cara, por que os políticos não usam o SUS? Não é tão maravilhoso? Usa o SUS. Não, mas ele tem que ter o plano de saúde que ele quiser, vitalício. Então, na hora que você vai vendo para onde o seu dinheiro está indo, você fala, cara, não dá. Então, a grande preocupação que eu tenho é que quando eu olho para isso, eu falo assim, cara, historicamente, como é que muda isso? Quais países tiveram capacidade de mudar bruscamente da água para o vinho? Porque no caminho que a gente está vendo há décadas que a gente não consegue se desenvolver. E é uma pena, porque usualmente isso acontece depois de uma guerra, que fica chegando próximo de um limite, todo mundo passando fome. Tá acontecendo isso na Venezuela, né? É. Todo mundo achava que ia para um lado, aí de repente, ali na reta final, cara, democracia venceu. Cara, não venceu, o país está passando fome, tá todo mundo pobre. Conversa com o venezuelano que foi refugiado, conversa com o venezuelano que está vivendo lá. Essa história já aconteceu, a gente está indo para o mesmo caminho. E eu não concordo com o que muitas pessoas têm de altíssima confiança que falam assim, isso é impossível de acontecer com o Brasil. Galera, não é impossível. A gente está indo para o mesmo caminho. Se a gente não se atentar a isso, uma hora quebra. O país se endivida. E a gente vai levar décadas para recuperar. São décadas que a gente vai perder, que a gente não vai ver as nossas gerações seguintes conseguirem se desenvolver. Vai ser todo mundo sem habilidade que não produz e o Brasil não vai dar conta. Saiu recentemente um relatório que mostra qual é a parte do Brasil que é produtivo. A gente tem 45 milhões de pessoas que produzem, o resto são sustentados por esses 45. Essa conta não fecha. Não tem como essa conta fechar. Verdade. Aí é difícil você ser otimista. Eu sou otimista na vida, mas quando eu olho para o Estado, eu não sou otimista, porque eu vejo com muita dificuldade a gente ter uma mudança de cenário.
Mas ainda assim, eu não sou aquela pessoa que desanima diante das dificuldades. O Brasil é um país que é um celeiro enorme de oportunidades. Para o empreendedor, ele é maravilhoso. Só que, meu amigo, você vai estar jogando no meio da guerra. É Afeganistão ali, é bala passando, é gente tentando te dar rasteira, você tem que se esconder, você tem que fazer. Por quê? Porque é desafiador. É um ambiente altamente desafiador. Agora, ambiente desafiador que por detrás pode vir um resultado muito grande. É arriscado, risco alto, você vai tropeçar muitas vezes, você vai apanhar muitas vezes. Por quê? Porque a estatística mostra que é difícil. Então, assim, o empreendedor, ele deveria ser visto como um herói. Essa é que é a grande verdade. Porque se ele briga com essa estatística e ele ainda consegue prosperar, meu irmão, você deveria ser, ó, bota ali um Cristo do empreendedor que você merece, sabe? Verdade. É um grande desafio, né? Você conseguir desenvolver a empresa. E falando em desenvolvimento e voltando um pouco para o nosso papo ali de gestão. Eu acompanho você nas redes sociais e vejo ali o quanto você está ligado aos esportes e como isso é importante também para a disciplina, para foco, né? Vejo a questão dos rituais, ali você na banheira de gelo. E falando um pouco dessa parte de crescimento, né, das empresas, e aí fazendo esse link com o esporte, você tem que, toda vez que você tem aquele desgaste, a dedicação, né, você tem o atrito, você tem o crescimento, né? O músculo, ele não é muito minha praia, não, mas o músculo, pelo pouco que eu entendo ali, para ele crescer, você tem que machucar ele um pouco. Tem que machucar. Né? E, assim, a gente, como gestor, você vai avaliar a sua equipe, vão ter os talentos. Normalmente os talentos, às vezes, eles são um pouco mais excêntricos, né? Eles às vezes dão um pouco de problema na gestão, mas eu costumo dizer que a empresa, e aí, claro, falando também para as pessoas que nos assistem aqui, que são advogados, que têm escritório de advocacia e também estão no departamento jurídico empresa, o importante para o crescimento não é o conflito. Ele pode ter o atrito, né? O atrito é a dor que o músculo sente, então traz com que você desperte para alguma coisa que você não despertou, quando às vezes alguém coloca aquele dedo na ferida ali, né? Sai um pouco da zona de conforto quando uma área te cobra uma coisa que efetivamente você era para entregar e não entregou. Como a gente detectar, né, nós gestores, avaliando o nosso time, principalmente avaliando os grandes talentos, quando o conflito, o atrito, ele deixa de ser atrito para ser conflito? Porque o conflito você tem oposições, né? Uhum. Então você impede que a empresa cresça. Uhum. Né? O atrito você tem ali, todo mundo indo para o mesmo caminho e você, claro, o propósito é crescer porque alguém vai sair da zona de conforto, alguém vai entender ali que, de fato, o rumo que ela estava tomando ou levando a empresa não era o rumo que, de fato, efetivamente era o propósito ou era um elemento da empresa. Então, como a gente distinguir e qual o momento que o gestor coloca a mão e diz: peraí, calma, isso aqui precisa ser decidido. Porque tem um momento de você deixar o pessoal se entender, né? O atrito ali ele acontecer e do atrito sair boas ideias, e tem um momento que aquilo pode virar conflito. Então, como o gestor fazer essa interação e qual o momento certo de colocar a mão e dizer assim: agora eu vou decidir? Cara, é uma boa pergunta, porque quando você olha para a composição de um time, cada pessoa tem um perfil, mas todas estão buscando pelo mesmo objetivo. Todo mundo quer progredir, todo mundo quer fazer dar certo. Tá todo mundo ali com boa intenção. Acontece que, às vezes, as emoções ficam à flor da pele e, às vezes, a gente tá brigando por um negócio que é a mesma coisa, mas a gente não tá conseguindo se conversar. Por isso que o trabalho de acompanhamento de um líder, de um liderado, ele é tão importante. Porque isso são pontos cegos das pessoas. As pessoas têm muitos pontos cegos. Um dos papéis do líder é, de fato, mostrar para essa pessoa esses pontos cegos. São deficiências que precisam ser trabalhados de forma transparente. Não deveria se ter vergonha das deficiências, porque as deficiências, na verdade, elas são oportunidades de crescimento. E a gente olha para elas com vergonha. Nossa, olha isso, meu Deus, tomei um feedback. Que maravilhoso que você tomou um feedback. Porque você tem a oportunidade de melhorar, você está tomando consciência de algo que você não tinha e você tem a oportunidade de crescer. Se todo mundo escutasse todos os feedbacks que já tomou, seriam pessoas melhores. Então, o líder, ele precisa estar acompanhando as pessoas sem microgerenciar. Microgerenciamento não é necessário, mas ele precisa ter cadência. Então,
todas as semanas a gente precisa ter rituais. Dentro de um time, a gente vai ter rituais que são a cada 2 semanas, vai ter rituais que são diários, vão ter rituais que ele acontece somente no fim do ciclo, em abertura de ciclo. Tudo isso por quê? Quando a empresa cresce, a gente perde contexto, porque a gente está subindo. E você não pode ter mais contexto de todo mundo, é humanamente impossível. O maior problema das empresas é a comunicação, Murilo. Comunicação, ela funciona, transmissor de mensagem, receptor de mensagem. Aí apareceu uma outra pessoa, então eu consigo conversar com você, consigo conversar com a pessoa. Apareceu outra, já são 3 links. Só que isso é logarítmico. Na hora que você vai fazendo a conta, quanto mais gente, mais links de comunicação, mais possibilidades. Pronto, é isso que traz a complexidade na empresa. Como é que a gente resolve isso? Times pequenos. Não deixa passar o time de 12 pessoas. Time deveria ser pessoas autossuficientes. Time deveria ser autossuficiente, sem dependência externa. Ou seja, eu sei o que eu preciso fazer e eu não dependo de ninguém. O meu time tem todos os elementos necessários para a gente fazer o que a gente precisa. Eu não dependo de time externo. Quando a gente chega nessas configurações, nem sempre é possível, mas quando a gente chega nessas configurações, o time performa melhor. Se você tiver rituais bem estabelecidos, então, melhora da água para o vinho. Só que a maioria das empresas ainda trabalha como se organizava a Ford, que era uma empresa industrial que juntava as pessoas por especialidade. Até hoje, a maior parte das empresas no mundo se organiza juntando as pessoas por função, que não está errado. Só que o que está errado é a gente não questionar isso. A gente simplesmente aceita. E a gente tem todos os sinais que não está funcionando. E um dos principais sinais de que não está funcionando é exatamente o conflito. O conflito é a prova de que não está fluindo a comunicação. Quando a gente enxerga isso, a gente tem que parar e pensar, como é que a gente diminui o time? Porque ao diminuir o time, você simplifica a comunicação e as coisas fluem melhor. Então, percebeu que tem algo errado? Pessoas e como é que elas se organizam. Quais são as pessoas que estão ali? Se tiver muita gente dominante trabalhando junto, vai ter pau, obviamente. Então, como que eu componho aquele time da melhor maneira possível para eu ter pessoas dominantes, que são os líderes, mas eu tenha também pessoas que queiram seguir, que queiram aprender, que queiram se desenvolver. Não dá para ter só dominante numa empresa, não dá para ter só líder dentro de uma empresa, senão ninguém vai querer seguir. E aí você vai ficar a vida discutindo o sexo dos anjos e não sai do lugar, entendeu? É complicado, realmente. E falando um pouco da sua carreira, tá, Marcelo? Eu sou uma pessoa muito ligada à tecnologia, né? O nosso escritório também, não obstante o mundo jurídico ainda não seja tão vinculado assim à tecnologia, a gente, claro, vem evoluindo com isso, então tem as law techs, legal techs, né? Você tem o pessoal já pensando na aplicação da tecnologia ao direito. Mas me conta aí como é o dia a dia de um CEO, curiosidade de entender, ou desculpa, de um CTO. Como é o dia a dia ali do CTO, quais são as missões deles, principalmente voltado também à parte cultural. Acho que deve ser um grande desafio, né, de um CTO para implementar a cultura de tecnologia na empresa e para mantê-la. Sim. Né? Então, como é o dia a dia? O que é aquela velha brincadeira, né? O CTO, o que ele come, o que ele faz, né? Cara, o CTO é o Chief Technology Officer, né? Que é o chefe da tecnologia, é o líder máximo dentro de uma cadeia de tecnologia. Ele é diferente do CIO. O CIO é Chief Information Officer, então ele é responsável por sistemas de informação, ERP, CRM, qualquer plataforma dentro da empresa, ele é responsável. Já o CTO, ele é focado em construir tecnologia. Então a gente está primariamente falando aqui de inovação. Vamos fazer coisas novas, coisas diferentes. Construir produtos a partir do zero. O mundo de tecnologia foi o que transformou e continua transformando a forma como a gente faz gestão. Porque quando você olha para empresas como Google, como Amazon, como Facebook, que são empresas extremamente maduras e competentes, elas têm rituais muito claros. Então, quando eu vou para o Nubank, cara, rituais muito claros. Não tem o que questionar. A gente sabe exatamente todos os rituais que a gente faz e eles se repetem sempre. Então, quando você entra numa empresa dessa, você pega na cultura muito rápido. Porque você sabe que todo dia está na sua agenda, 11 horas tem reunião da daily. Então, você já aprendeu o que é daily. Uma vez por ciclo, os ciclos são de 2 semanas normalmente, você tem uma planning, que é planejar o ciclo. Terminou o ciclo, você vai revisitar o que você planejou e o que você entregou. Sempre tem gap, sempre vai ter diferença. Entreguei menos ou precisei entrar novas tarefas.
E no final desse ciclo a gente gosta de fazer uma revisão de rota para melhoria de processos. Então, esses são alguns dos rituais que as empresas fazem, né? Só que isso está dentro do espectro de agilidade, que a gente chama, metodologias ágeis, que hoje todas as empresas querem sugar um pouquinho, por quê? Porque tornou isso mais eficiente. Então, no mundo da tecnologia, é um ambiente altamente complexo, que eu faço um paralelo muito legal para o que vocês visem, porque o ambiente de vocês é altamente complexo. E diferente do que muitas pessoas pensam, porque tem as leis aqui, então é um ambiente matemático. Se faz Exato, A, né? tem que responder com a cara. Não é. É um ambiente altamente criativo, porque você pode ter linhas que passem por outros caminhos. Então, ao ser um ambiente criativo, tudo é possível. Eu posso desenvolver um sistema que resolve o seu problema em 1 hora, assim como eu posso levar 1 ano para desenvolver uma solução que vai utilizar da arquitetura, da tecnologia mais complexa, mais incrível do mundo. Mas qual o papel? Qual o sentido? Realmente justifica essa... a gente chama de over-engineering, né? Complicar a engenharia. Uma engenharia acima do necessário. Talvez não precise. Então, muito do trabalho da tecnologia é garanta que os processos estão bem estabelecidos, está todo mundo seguindo. Se você tiver isso, ainda assim vai ser complicado, porque muitas vezes a gente vai criar algo que não precisaria ser criado. A gente vai refinar algo que não precisaria nem existir. E a gente vai fazer o que não precisaria ser feito. Então, no mundo da engenharia é como você evita fazer algo que não precisaria ser feito. Como é que você mantém o foco absoluto e garante que qualquer pedaço de software que você utilizou está sendo utilizado, está trazendo benefício e afetando o indicador de negócio. Quando você entra nesse rumo, cara, você começa a perceber que você construiu uma cultura forte, que pode ser aplicada no restante da empresa inteira. Quando você pega um Nubank, por exemplo, o time de tecnologia foi um dos grandes responsáveis por traduzir esses rituais, essas rotinas para o restante da empresa. Que nem sempre funciona 100%. Mas, cara, já funciona muito melhor do que a grande maioria das empresas. Por quê? Questionou. Como é que a gente deve se organizar? Quais são os rituais que a gente vai ter? Qual a cultura de empresa que a gente quer estabelecer aqui dentro? Então, é um ambiente tão complexo quanto o de vocês. Que vira e mexe, às vezes tem que migrar, tem que virar madrugada, porque surgiu um problema urgente, precisa de um mandado de segurança. Vamos lá, vamos correr atrás do mandado de segurança, precisa acontecer, precisa Agora. ser rápido, agora, para tudo. É isso. No mundo de tecnologia não é muito diferente. A intensidade é tão grande quanto a de vocês. Muito trabalho, muita complexidade de comunicação. Se não tiver os rituais, a complicação ela só aumenta. E não deveria ser assim. A gente deveria cada vez mais melhorar e se tornar mais eficiente. Comunicação mais fluida. As coisas acontecem sem tanta fricção. A fricção acho que é um indicador importante. Eu também gosto de dizer que a fricção ela pode ser traduzida no caos. O caos ele é necessário dentro de uma companhia, mas não muito no caos. Quando a gente está muito no caos, a gente começa a trazer risco para o negócio. E isso não é bom. Mas o caos, ele é o que traz o novo. Porque se você aceita que a forma como você faz as coisas é definitiva, você para de questionar se existe uma forma melhor de se fazer. Agora, quando você inventa um negócio novo, e eu sei que você inventa várias coisas novas, e você traz para a companhia, você traz um pouco de caos. Porque você fala, agora a gente tem que fazer um podcast. Como é que faz um podcast? Sei lá como é que faz um podcast. Tem que ter luz, tem que ter estúdio, tem que ter microfone. Mas você está trazendo o novo. E o novo é o que vai trazer para a gente o progresso. Entende? Então o caos ele é necessário, mas ele é necessário na medida certa, sem exagero. Assim como a ordem ela é necessária, mas sem exagero. Porque ordem demais traz burocracia. Mas ordem de menos leva a gente para o caos demais. Então é necessário que haja um equilíbrio entre o caos e a ordem. Essa intersecção chama-se caórdico. É onde todas as empresas deveriam estar buscando. É impossível ficar aqui o tempo inteiro. Então, às vezes a gente vai demais para o caos, traz mais ordem. Volta para a intersecção. Errei a mão demais na ordem, ficou burocrático. Volta para a intersecção. Caos e ordem, sempre. Então, isso é uma luta constante. Todos os times estão lutando entre caos demais, ordem demais. Normalmente é caos demais. Verdade. E as pessoas acabam entendendo que tecnologia, que inovação, tem que ser algo sempre mais complexo. Né? Lá no escritório a gente tem uma área de tecnologia
que são profissionais, né, engenheiro de software, arquiteto de solução, são especialistas no desenvolvimento de tecnologia para o escritório, né, para o mundo jurídico. E aí a gente abre pro time, né? A gente tem um portal lá e o pessoal pode trazer insights. Então você pode escrever, olha, eu acho que isso aqui, a tecnologia pode ajudar. Sensacional. E muitas vezes o que chega para a tecnologia eu preciso de um robô para fazer isso. Né? E a gente tem uma PMO que ela faz essa avaliação, esse meio do campo aí, né? Entre o caos e a ordem. Né? Então, alguém chega ali e diz, olha, a gente precisa de um robô para fazer isso, quando na verdade você não precisa de um robô. Você precisava mudar o procedimento. Então, as pessoas enxergam que a inovação, que inovar, ele está ligado a necessariamente o desenvolvimento de alguma estrutura de software, alguma estrutura de algum algoritmo, quando na verdade você precisa fazer o entendimento como todo. Né? Porque às vezes você perde muito mais tempo desenvolvendo um software que até te ajudaria, e de um lado, se você mudar ali o seu processo, se você repensar a forma de fazer, a tecnologia ela iria te ajudar, mas não consegue chegar ao seu objetivo, porque a tecnologia ela só é eficiente quando ela não se torna onerosa do ponto de vista do além do custo financeiro, que é do tempo. Não adianta eu desenvolver um software, desenvolver um robô que leve 5 anos para me entregar uma coisa que eu preciso daqui a 3 meses, ou que daqui a 5 anos pode não fazer mais sentido nenhum para mim. Então, o que é que você consegue fazer hoje entre o mais eficiente, né, e o menos complexo e paralelamente que te atenda? E aí, se você tiver a tecnologia para te ajudar, ótimo. Né? Mas pensar em inovar não é só tecnologia. Pensar em inovar parece até uma brincadeira, né? Pensar em inovar é fazer diferente. Inovar o que é que você faz quando você inova? Né? Você sai além do óbvio, você sai além do que ordinariamente você faria. Sim. Então, quando você traz isso pro conceito de empresa, né, de tecnologia, muitas vezes você carrega, eu imagino que esse é o desafio na posição de um CTO também, de que você o pessoal acaba enxergando que a área de tecnologia é a solução para tudo. Quando, na verdade, você pode colocar gestão nisso, você pode colocar mudança de cultura, você pode... o problema é o profissional, não é a tecnologia. Né? O que você quer, a tecnologia te ajuda, ok? Mas será que, de fato, você já não tem essa tecnologia? É isso. E assim, a gente tem que lembrar que a tecnologia é meio. Perfeito. Ela é meio de se conseguir algo. Ela não é a única solução. Se eu perguntar para você, eu falo, Murilo, esse processo aqui não está muito bom. Quais são as opções que a gente tem de melhorá-lo? Cara, melhora o processo. Esse é o primeiro passo. Mexe nas pessoas, mexe nos rituais, mexe na composição do time. Talvez se a gente trouxer um monte de estagiários, será que a gente consegue fazer mais e fica mais barato? Ou seja, existem inúmeras possíveis soluções para um problema. E começa por aí. Porque normalmente a galera de tecnologia, ela é apaixonada por tecnologia, então pouco importa o que ela vai fazer. Ela quer só fazer tecnologia. Mas a tecnologia, como eu falei, ela é meio de se conseguir algo. E dentro de uma empresa ela precisa conseguir melhorar faturamento, ela precisa melhorar a margem do negócio, ela precisa melhorar CAC, ela precisa melhorar LTV, ela precisa melhorar algum indicador de negócio. Perfeito. Quando a gente entende isso, e vocês entenderam, porque vocês colocaram alguém no meio do caminho, que é a pessoa que tria. Porque o próprio usuário, ele vem com a solução. Eu não quero a solução, amigo. Você não é bom em dar solução. Você é bom em me dizer aonde você está gastando tempo. Me diga onde você está gastando tempo. O que eu gostaria de entender dentro de uma companhia é onde você gasta tempo, que a tecnologia poderia mudar. E isso afeta todo mundo. Olha que negócio interessante, Murilo. Quando a gente começa a ter áreas de tecnologia com mais de 100 programadores, já se torna um espaço extremamente propício para você criar uma outra área que chama-se Engineering Productivity, que é produtividade do time de engenharia. Constrói-se um time que o único objetivo dele é mapear as dores dos programadores e entender como é que eles podem produzir mais. Olha que interessante. Quantos advogados você tem hoje? Hoje a gente tem 200... Sempre muda o indicador, mas 240 e pouco. A última vez que eu quase 250 advogados. Esses advogados repetem muitas tarefas iguais. Se você criar uma área de produtividade do advogado, onde o único trabalho é olhar para os processos que nós temos, que são comuns a todos, e pensar em possibilidades de compará-los, como é que a gente vai compará-los? Cara, vamos ver que se a gente resolvesse esse problema com tecnologia, quanto isso traz de retorno
de investimento para a gente. Pronto, isso é um critério. A gente vai ter 1000 possibilidades de investimento, mas a gente quer investimentos que tragam resultado, impacto grande no nosso negócio, de produtividade, mas a gente quer também as coisas que não vão levar 5 anos. A gente quer coisa rápida. Então a gente sempre vai buscar coisas que têm menos fricção. Se a gente se concentra nas coisas que têm menos fricção, significa que eu consigo fazer rápido. E se a gente se concentra em entregar o resultado, impacto, e olha para esses 2 pilares, alto impacto, baixa fricção, pronto, prato cheio. Só compara qual traz mais retorno, porque vai ter um que vai trazer 10 vezes de ROI, 15 vezes de ROI, e vai ter outro que vai dar 2 e afeta 5% da sua companhia. Não é isso que tecnologia deveria alterar. Tecnologia é lenta e cara. Lenta para fazer, por isso ela é cara. Os profissionais são escassos e tem muita demanda no mercado. O salário subiu. Tecnologia é lenta e cara. A gente só deveria utilizar a tecnologia para projetos que a gente entende que tem payback rápido e traz retorno do investimento. Se a gente tem capacidade de identificar isso, a gente deveria criar um mecanismo onde a gente prioriza, define o budget que a gente tem, para isso estar sempre trazendo o caos novo para a gente, a inovação. É como a gente faz o diferente do restante do mercado, que simplesmente aceita as coisas como são e espera que magicamente essas coisas surjam. E, de novo, é o que você falou. Não é inventar o que ninguém nunca inventou. Não precisa disso. Eu digo que no Brasil, para inovar, a gente só precisa responder o WhatsApp em 10 minutos. É isso. Responde o cliente rápido. Dá uma qualidade de serviço para o cliente. Customer Experience é a experiência do cliente que muda tudo. Na hora que a gente faz isso, o cliente se apaixona pela sua empresa e ele não quer sair nunca mais. Quando você não dá atenção para ele, quando você não presta atenção nos problemas dele, ele vai falar, tem alguém que me atende melhor, e ele vai sair. Não é porque você tem um robozinho, não é porque você tem inteligência artificial. Não, é porque você faz o básico bem feito. Perfeito. Feijão com arroz, com uma farofinha ali, talvez uma carne do sol, que eu gosto mais. Não adianta. Pirão de leite. Lembrando das raízes da Bahia. Das raízes. Opa! Sempre é bom, né? Esse entendimento. Você disse, às vezes você quer inovar, né, sem se preocupar com o pré, né? Como você diz, com o feijão com arroz. Quando você para avaliar, a inovação ela é um ciclo infinito. Infinito. Porque você não vai chegar em 2050 onde todo mundo vai parar de inovar. Né? Então você vai ter que se reinventar sempre. Então, o propósito, e se fosse para só ser tecnologia o tempo todo, isso tende a ser algo, como você disse, algo muito caro, né, para entrega. Porque muitas vezes a empresa ela não tem aquela condição de fornecer o que de fato o gestor precisa, o que de fato o colaborador precisa. E você tem que inovar. Né? Eu gosto muito da frase do Cortella que ele diz, fazer o seu melhor até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. E isso é inovação. Total. Você não tem budget para ter um time de tecnologia, você não tem budget para contratar um software, ou às vezes não tem nem tempo para isso. Você tem que inovar. Se é para fazer numa planilha Excel, se é para... Isso é inovação. Vou fazer diferente da forma que me levaria, como você disse, o que me trouxe até aqui não é o que me levará daqui em diante. Né? Eu preciso entregar isso aqui em menos tempo. Eu tenho um novo desafio. Eu não vou conseguir fazer da mesma forma que eu estava fazendo antes. Eu vou precisar inovar, eu vou precisar fazer além do ordinário, além do óbvio. Então, essa avaliação de inovação, claro, sem se desapegar da tecnologia, mas provocando os profissionais para que as suas skills sejam uma das inovações, né? Para que o seu jogo de cintura ali, a sua boa malandragem, ela possa fazer com que você faça mais com menos, né? Você faça o seu feijão com arroz ser um caviar, né? No final das contas, um prato bem apresentado e que vire um prato a ser admirado, a ser desejado. E isso acho que é fundamental, né? Dentro de uma companhia, você ter dentro da sua cultura a inovação, né? Mas que a inovação fique claro pro seu... Quando você chega para um time, né? Agora a empresa quer inovar. Muitas vezes o pessoal acha que assim, abriram ali um buraco, tiraram uma maleta, tem um monte de dinheiro para a gente gastar. Inovação, na verdade, assim, é gente, né? Pô, vamos entender ali onde a gente quer chegar, para também você não gastar dinheiro e tempo onde você não precisa, para fazer você chegar em um destino além do que você queria, você não está preparado para aquilo, ou
como você disse, né? Você não fez nem um feijão com arroz ainda. Você quer entregar tecnologia, você não tá nem respondendo a mensagem do seu cliente. É isso. Você está querendo desenvolver um chatbot né, que atenda ele. Pô, o cara quer falar com você, não quer com o chatbot. Né? Depois que você conversa com ele, uma alimentação, uma nutrição do cliente, ali mandou o NPS para saber como é que está o atendimento, beleza. Mas a personificação é muito importante, porque a gente vive Eu gosto da frase do Nizangonais, que ele diz que na empresa dele é um local onde a inteligência não é artificial. Né? Claro, a gente tem a tecnologia e tem um boom agora da inteligência artificial onde traz para a gente um grande proveito, você começa a potencializar suas ações, você vê que você consegue efetivamente fazer mais com menos. E onde o profissional precisa chegar para competir, né? As pessoas estão preocupadas com o robô vai tomar conta do meu trabalho, vai me desempregar, o robô vai fazer a atividade que eu faria. E se você olhar para trás, isso é o que a história mostra para gente. Né? A gente tinha alguém que era lá o piloto de helicóptero para fazer uma filmagem, hoje você tem um drone. E aquele cara que era o piloto de helicóptero ali, ele tinha que... O cameraman, ele teve que se reinventar. Né? E como a gente consegue se reinventar e principalmente concorrendo com algo tão potente que é a inteligência artificial? É o que o Nizangonais diz. É você não tendo a inteligência artificial, você tendo a inteligência humana. É você responder a mensagem do WhatsApp e não o chatbot responder a mensagem. E você ter um timing para isso. E você, além de ter o timing, você entender qual o objetivo. Né? Porque às vezes o que o cliente quer ali é uma resposta rápida mesmo. É o chatbot que vai poder mandar para ele informação sobre uma segunda via de uma conta de consumo, ou sobre uma informação que ele queria de uma forma mais rápida, e que o atendimento presencial é dispensável. Ou, de fato, onde a pessoalidade é importante. Então, se você olha só para a tecnologia, você vai para além do chatbot. E às vezes você não atende o Marcelo que quer falar com o Murilo. Né? E nós, na advocacia, a gente tem uma questão muito pessoal envolvida. O cliente, às vezes, ele quer tomar um café com você. Né? Ele quer te contar um pouco do problema dele, além do jurídico. Sim. E ainda quando é o jurídico, você precisa fazer esse papel de avaliar se o cara está num bom dia, se é melhor... De fato, você prolongar aquela conversa para um outro momento e a tecnologia ela é fria ali, né? Ela vai... É a questão dos skills, né? O que difere um bom profissional de uma boa tecnologia sempre é o skill, é o feeling, né? E principalmente os street skills, né? As street skills que faz você ter... Pô, hoje não é melhor, eu vou deixar para a gente tratar sobre esse assunto amanhã, porque hoje não é o melhor dia para tomar essa decisão. Às vezes você expõe o seu cliente a um risco que ele, por estar num momento que não era o momento legal... ele tomaria ou deixaria de tomar, em situações ordinárias ele não faria daquela forma. Sim. Então, esse entendimento de tecnologia, de você pensar na inovação, eu acho que, assim, como você disse, é importante que a gente chegue ao contexto geral. Né? Não só se eu tenho dinheiro, eu posso fazer uma empresa tecnológica. Não, peraí, você precisa de gente, você precisa de processo. Né? A tecnologia, como você disse, é meio. Né? Você tem que preparar o seu feijão com arroz ali para apresentar o super prato. Né? E isso, eu acho que isso é fundamental para todas as empresas. Demais. E, assim, claro que sempre vai ser um grande desafio cultural a tecnologia por conta de trazer esse entendimento das pessoas de que aquilo ali pode ser uma concorrência. Né? Aí você vai para a advocacia. Há 20 anos atrás, as pessoas escreviam na máquina de escrever. Né? Aí você passou para o computador. Né? Então, quem fazia uma peça em, sei lá, 1 hora, 2 horas, passou a fazer em 30 minutos, porque você consegue pesquisar jurisprudência, você não precisa ir mais para o livro, você consegue navegar no site. Isso vai fazendo a vida mais dinâmica. E, consequentemente, os profissionais precisam se adaptar com isso. É lógico, é igual, cara, toda profissão passa por isso, né? Você pega meu pai arquiteto, por exemplo, eu cresci com ele com uma mesa grandona dessa, espalhando aqui o papel de seda com as plantas, e ele fazendo com grafite e com passo e usando essas ferramentas. Hoje é tudo digital, tudo AutoCAD, então a gente progride. Só que a gente não pode achar que todas as soluções do nosso negócio são só tecnologia. Mas a gente está vivendo uma mudança tecnológica muito importante, onde esse elemento de saber utilizar a inteligência artificial para mudar o seu negócio, ela já se tornou pré-requisito. A leitura do futuro, para todo mundo entender qual vai ser. Lembra que eu falei muito entre caos e ordem. A empresa flerta com caos e ordem o tempo inteiro. Todas as vezes que a gente entra demais no caos, a gente precisa entender o que traz ordem. O que traz ordem para uma companhia é questiona as pessoas. Em primeiro lugar, se você tiver com o time errado, você vai ter o resultado errado. Segundo,
tudo precisa ter processo. Os processos mais importantes trazem o resultado do seu negócio, então precisa ter processo. Segundo, não existe empresa que desenvolve e cresce sem tecnologia. Terceiro, eu preciso entender que a partir de agora, todo mundo dentro da companhia tem capacidade de automação de processos. Então eu preciso entender que existe uma plataforma no mercado que chama-se Low Code No Code, que você consegue construir sistemas sem saber programar. O profissional do futuro, ele precisa entender disso. E por último, a grande novidade. Se a gente não tiver com todas as áreas da companhia alguns GPTs, não é o chat GPT, é o software que você desenvolve para rodar no chat GPT. É simples de fazer, qualquer pessoa tem capacidade de aprender isso. E ela vai gerar uma produtividade brutal para a grande maioria das áreas da sua empresa. Se você não tiver com essas competências, você já não está plantando o futuro que vai te tornar competitivo. Todo mundo na sua empresa que tiver cargo de liderança precisa dominar essas competências. Se não dominar, daqui a 10 anos você não vai ser competitivo no seu mercado. Hoje é necessário ter isso. Quem mais vai ganhar eficiência dentro das empresas vai vir através da inteligência artificial. Não tem outro caminho. Ela entrou numa camada acima que, para mim, o ChatGPT e essa nova geração de inteligências artificiais, ela mudou a história da internet. A gente só não está entendendo ainda a dimensão que ela mudou. Então, assim, o profissional ele precisa estar mergulhado nesse mundo, porque vai ser das ferramentas que ele vai utilizar todos os dias. Com certeza. Marcelo, agradecer o convite. Valeu. Nosso tempo aí estourou. Se pudesse aqui, a gente ficaria mais 2, 3, 4 horas, porque além do podcast, acabou se tornando uma mentoria. Mais uma vez, agradecer a você aí por aceitar. Sei que sua agenda é bastante concorrida e prontamente, quando te convidei, você aceitou. Para a gente é uma satisfação estar te recebendo aqui nessa aula, né? Valeu, podcast obrigado. aula. E espero que tenha uma versão 2.0, 3.0. Você vem aqui certeza. conosco bater mais papo, falar sobre gestão e empreendedorismo, que para a gente é muito importante. Tá bom, irmão? Obrigado por aceitar o nosso convite aí. Foi sensacional. Muito feliz de você ter me chamado. Falar para um público que eu não costumo falar muito, mas já dei aula lá para sua turma. Então, cara, obrigado pelo convite. Sempre demais estar aqui aprendendo sobre um segmento que não é o meu mundo e falando também para pessoas que ainda não me conhecem. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Agradecemos também a audiência de vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau.